Então tá, nessa aula de hoje eu vou falar sobre identidade e essência, que é a mesma coisa, e sobre o ego e o falso eu, que também é a mesma coisa. Só que a gente vai saindo batizando com outros nomes. Princesa Alane! Oi, princesinha! E aí as pessoas vão batizando com outros nomes, mas é a mesma coisa, tá? A essência é aquele, sabe aquele cheirinho? Aquele negocinho, até teu odorzinho, aquele negocinho que só tu tem, só o teu jeitinho, sabe? Até aquele jeitinho às vezes desagradável, que é uma essênciazinha tua. Ó, tem um leve delay, eu tô olhando aqui na tela. Alane, você não chegou nesse nível aqui no De Dentro Pra Fora, foi desse jeito. Eu tô usando o mesmo cenário do De Dentro Pra Fora, era desse jeito. E então eu vou ficar olhando aqui pro lado porque tem um monitor aqui do lado, então eu fico vendo os comentários através daqui. É uma parafernália, assim, sinistra, de aperta botão, não sei o que, tem várias telas, e aí vocês vão interagindo comigo aí nos comentários. Então, Alane e Lu, vocês já assistiram essa aula das 7 camadas da identidade. Eu não vou fazer que nem nas aulas, eu quero deixar fluir, falando as técnicas, né, o conhecimento aplicáveis já, como foi a cada camada, todo o processo de quebra de camada comigo e essa luta desgramada que eu tô com o meu ego. Que não é meu, ele tem que ir embora, tá? Desculpa aí, tá, pessoal? Sou um bom bicho. A Vidinha vai comer agora. Não. Ai, a Fran também entrou. Então, assim, gente, eu mandei um link pra uma galera. Eu sei que hoje é domingo, um pouco mais complicado, mas a aula vai ficar salva. Vocês não vão se arrepender de estar aqui e vocês podem me fazer a pergunta que vocês sentirem no coração. Como eu falo nas lives, o conteúdo mora dentro da pergunta que você faz. Então, eu posso falar. Se você não sanar as suas dúvidas, o conhecimento que eu tô te passando não vai adiantar de muita coisa. Então, vou contar com vocês. A Lu já sabe disso. A Alane, você tá sabendo. Fran, você tá sabendo. Tá bom? Então, para começar, vamos falar sobre o que são as 7 camadas da identidade. As 7 camadas da identidade começam lá quando nós somos bebezinhos, criancinha, a gente vai crescendo e a gente vai abrindo todas as camadas. Na aula eu já até falei sobre isso, no De Dentro Pra Fora eu já até falei sobre isso. A pele existe 7 camadas, existe 7 cores do arco-íris, existe 7 dias da semana. Então, o número 7, espiritualmente, ele tem um poder muito grande. Então, tomem cuidado com o número 7. Com a identidade, pra gente também, são 7 camadas pra gente atingir ela, tá? Então, começa a primeira camada. Alana, tudo bom? Ah, tem a Alane e a Alana, olha só que legal. Então, assim, são 7 camadas e começa no projeto, que é a mais simples de todas. Você que é cristão, você que nasceu num lar cristão, na igreja, você sabe que você é imagem e semelhança do Criador. Agora, uma coisa é você saber disso, a outra coisa é você viver isso, certo? Porque o MEC, o Sistema do Mundo, diz que a gente veio da evolução, tem toda uma teoria por trás disso, né? Que houve uma explosão e tudo mais. E isso tudo para nos descaracterizar de quem realmente importa, tirar o foco de quem realmente importa, da luz que emana dentro de nós. Porque quando nos descaracterizam, quando nos desconectam do nosso Pai, a gente acaba perdendo a luz, porque a gente vai deixando de saber quem nós somos. E acredita, a gente está vivendo esse processo na Terra para saber quem nós somos. E olha que pesado isso é. Tá todo mundo fazendo a mesma pergunta. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Qual é a lógica disso daqui? Todos nós estamos fazendo. Só que tem um segredo, gente. O segredo é a pergunta que você faz. É a rendição sua com o que é natural. É a rendição com o que é superior a nós. E a gente vai já entrar nisso, tá? Então, vocês estão ouvindo, entendendo perfeitamente o que eu tô falando, né? Eu vou colocar os slides só para não, né? Só para não perder o costume. Mas eu quero que flua naturalmente e eu quero que vocês me interrompam para fazer perguntas. Então, vamos lá. Coloquei a capinha já. Então, quem tem a identidade ativada, ela é um remédio para a sociedade. Todo mundo que tem a identidade ativada, ela anda sobre a terra com uma tranquilidade, com uma leveza, com uma autoridade. Sabe os pombos mesmo que andam assim, com os peitos para cima? Não é de desumilde, não é de arrogância. É uma certeza, é uma convicção. É como se fosse inabalável. Conforme você vai crescendo na espiritualidade, você vai entendendo sobre isso. Você vai percebendo que você realmente é um ser diferenciado. E espero que vocês vão já entender mais.
E a gente passa esse processo das camadas da identidade devagarinho, camada por camada. Deus é um Deus de processo, ele ama o processo, é a gente que é desesperado. O processo ele é simples, a gente complica no meio do caminho, a gente tem que complicar, porque a gente dá muito crédito para dor, a gente dá muito crédito para uma circunstância, para uma ocorrência, para algumas coisas que a gente não deveria perder tempo, mas isso a gente só entende com a maturidade, tá? Então esse processo envolve um pouco de crise, confusão e guerra. A Alane, pelo que eu conheço já ela tá quase ativando a identidade dela, porque ela já tá chegando no transbordo. Ela tá ensaiando ali o transbordo. E aí eu vou explicar para vocês que a gente não ativa a identidade assim. A gente vai ativando ela, porque a gente vai transbordando em cada camada. A última camada se chama transbordo e eu vou explicar para vocês certinho. Mas a princesa Alane que ela tava... Porque eu converso com a Alane, e eu conheci a Alane na primeira turma do De Dentro para Fora, que na época se chamava Despertar para Agora. E de lá a gente continua conectada e eu percebo como ela é entregue no negócio, dá pra perceber o nível que ela tá, né, princesa? E aí os outros que estão descobrindo agora estão transbordando isso ainda, estão buscando conhecer mais sobre isso. Gente, quem tá aqui? Me dá um oizinho só pra eu saber quem é que tá conectado aqui. Por favor, por favor. Porque fica mais legal quando fica fluindo, sabe? Quando deixa o negócio, a interação. Fran, eu também te amo, meu amor. Te amo, te amo. Isso é muito especial pra mim. Então, assim, tem como viver e morrer e não ativar a identidade. Muitas pessoas já nasceram, viveram e morreram e não fazem ideia do que são, porque estavam distraídas ou porque elas realmente não quiseram se atentar para isso. Porque todos nós, Daiane, princesas, a minha eguda entrou. A Daiane Negreiros é a minha eguda favorita, tá? Já muito parecida. Então, assim, tem muita gente que nasce, vive e morre e não ativa a identidade. E, gente, isso é um perigo. Por isso que o mundo tá tão doente, porque as pessoas não fazem ideia de quem elas são, da identidade que elas carregam, de quem... Por que Cristo morreu por você? Aí fica a pergunta, por que Cristo morreu por você? Porque você é alguém importantíssimo. Que top esse cenário de dentro pra fora. Sejam bem-vindos. Então, vamos continuar. Cuidado com o número 7 que eu falei pra vocês. E o 7 significa plenitude. Então, depois que a gente chega lá no nível 7, a gente fica imparável, pessoal. Vamos entrar no primeiro? A primeira camada, vocês estão com um caderninho, papelzinho, anotando aí, bonitinho? Anotem. Siga a professora aqui. A professora está falando. Então, pega um papelzinho e anota, porque quando você anota, você está facilitando o aprendizado, tá? Obrigada, princesa, obrigada. Quem que tá com o papel e a caneta na mão? Quem é que tá? Me fala. Vida, você também tem que anotar, porque ainda agora você estava me perguntando sobre as camadas da identidade. Se o William sabe muita coisa, mas às vezes ele fica com vergonha de não anotar. Enfim, vai lá. A primeira camada é o projeto. O mais simples de todos. Somos imagens e semelhanças do Criador. Tá lá em Gênesis 1, 26. Você quer ativar sua identidade o mais rápido possível? Lê Gênesis 1 bilhão de vezes até você rasgar o seu nível de raciocínio. Aí você, menino, não tem como. Mas eu vou explicar para vocês todas as camadas. Então, nós fomos criados, formados, gerados por um Criador, nosso paizão, nosso paizinho lindo. Então, a gente precisa meditar todos os dias, toda hora. Eu sou imagem e semelhança do meu pai. O que me ensinaram sobre ele está errado. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Gente, se eu vou falar sinceramente, eu tava com saudade de dar aulas. Tava com saudade da aula, é muito legal. Tá, então, deixa eu só ver aqui porque às vezes eu tô... Ó, estão pedindo o link aqui. Pera aí que eu vou mandar. Vocês me dão um minuto, pessoal. Ó. Pronto. Esse negócio de deixar o link, agora vocês estão vendo, eu tenho um canal no YouTube. Tá, deixa eu só ver se tá ligado certinho. Tá, pessoal, vamos lá, vou focar aqui porque a aula é um pouquinho compridinha. Vai valer a pena. Tá certinho.
Se vocês quiserem mandar a live para alguém, pode mandar o linkzinho para alguém. Eu vou deixar salva também, então você pode compartilhar para outras pessoas também. Então vamos lá. Precisamos meditar todos os dias. E aí que fica, né? Ah, não, mas eu já sei que eu sou imagem e semelhança do Criador, eu já sei disso. A minha mãe, desde criancinha, me passa isso, principalmente nós cristãos. Mas é aí que tá. Saber é uma coisa, viver é outra. Você vive isso de verdade? Você sente isso de verdade? Que você é imagem e semelhança? Porque eu tô dentro desse processo aqui, às vezes eu me pego mergulhada na dor ou num sofrimento e penso, meu Deus, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Isso para virar uma consciência. Até então é só uma informação que você tem. Então tem que se tornar uma consciência, você viver, ó, entra tudinho dentro de você, você se torna um só com esse conhecimento, tá? Nesse projeto, você tem que se permitir se sentir amado por ele. É uma das camadas, tá? Então o segundo é a autoimagem, é aqui que acontece o negócio da Terra. Eu vou até tirar daqui o que não precisa. É aqui que acontece o negócio que você trava. É onde acontecem os bloqueios. Os bloqueios acontecem de 1 até 8 anos de idade. Muitos deles acontecem na terceira, na quarta série. É quando colocam bloqueios emocionais dentro de nós. A segunda camada, anota aí, é autoimagem. É como o mundo enxerga a gente, falam pra gente e a gente toma como verdade. Então, por muitas vezes, seu pai falou que você era burro, você acreditou, você tomou como verdade e isso te dificulta no processo de aprendizagem. Entende? Então, na autoimagem é como o outro me enxerga, mas não é só o outro, é o seu pai, é a sua mãe, é um professor que você tinha muito carinho, é alguém muito próximo de você que exercia essa autoridade, tá? Então, quando eles olhavam pra você e falavam, por exemplo, a minha mãe, ela ficava falando da minha imagem, ela ficava falando da minha boca. Mulher, menina bocuda, não sei o que, tu é bocuda e tem... Me programando de alguma forma pra eu me sentir mal com a minha imagem. Aí pensa só isso pra uma criança, eu não tenho culpa de parecer o que eu pareço, eu não tinha culpa de ter um pé feio, e as pessoas ficavam martelando nisso. Então nessa autoimagem é que você vai carregar por muito tempo até você ressignificar, até você entender que você não é aquilo ali. E muitas vezes a gente acha que a gente é capaz só de reconhecer o bloqueio, né? Às vezes você acha que, eu vi meu pai traindo a minha mãe e hoje eu não confio em homem. Às vezes você acha que não, é só porque meu pai traía a minha mãe e é por isso que eu tenho essa dificuldade com homens e tal. Às vezes só reconhecer não basta, é só meio caminho andado, 50% ali. A partir dali você tem que dedicar. E no De Dentro para Fora tem uma aula que fala só sobre bloqueios. As meninas na última aula, na última imersão, nessa aula, tiveram umas experiências bem fortes, porque mexe muito na raiz, né, Lu? A Lu tá aí pra provar. Cadê Kedma, Alane? Kedma. Então, assim, no De Dentro pra Fora a gente fala mais sobre o bloqueio. O que eu vou falar aqui pra vocês vai passar por cima, pincelado. Inclusive, as 7 camadas da identidade é a primeira aula que eu dou no De Dentro pra Fora. Então, se você ficar interessado, quiser fazer parte da próxima turma, vale muito a pena, porque você começa a se conhecer num nível mais íntimo. Você vai entendendo por que você é travada, por que você, às vezes, por exemplo, se você é viciada em pornografia, por que você é viciada em pornografia? Ou você não consegue se relacionar com ninguém. Por que você não consegue se relacionar com ninguém? Porque você tem um bloqueio emocional. E o bloqueio, gente, nada mais é que é como se tivesse uma trave no seu cérebro te impedindo. Imagina assim, ó, teu cérebro tem que estar funcionando assim, ó, nessa, né, bonitinho. Mas o bloqueio é como se tivesse um negócio aqui, ó, travando. Você não consegue fluir naturalmente. Você fica preso em algumas áreas da sua vida e você não entende por quê. Aí você quer a todo custo, usando a tua força para desbloquear daquilo ali. Mas isso aqui é uma parte muito profunda dentro de você, porque o seu cérebro, ele faz questão de esconder os teus bloqueios para te proteger. Normalmente um grande trauma, alguma coisa que mexeu com você profundamente, que te humilhou, que te trouxe constrangimento, ele vai bloquear e fazer com que você esqueça para te proteger. Acho que ela tá trabalhando nos vídeos. Ai, meu Deus, a Alane é muito especial. A Kedma é muito especial. Meu Deus do céu! Ela já tava falando comigo ainda agora, perguntando se eu tava já pronta pra aula. Eu realmente já tava aqui sentadinha, bonitinha. Vocês estão conseguindo entender? Então, primeira camada, projeto. Mais simples de todos. Segunda camada,
Kedma chegou, minha princesinha, meu Deus, de dentro pra fora tem a assinatura dela. A mentorinha além tem a assinatura de Kedma, meu Deus. Uma bênção na minha vida. Então, a primeira camada, projeto, simples, você sabe disso, só que você precisa viver. Segunda camada é a de autoimagem, é o como os outros te enxergam, falaram pra você, você tomou como verdade e lá ficou os bloqueios. Os bloqueios mais tensos da vida estão lá. Se você tem problema com seu pai, isso afeta diretamente seu relacionamento com Deus. Se você tem problema com a sua mãe, afeta diretamente na sua segurança, a forma como você se comporta no mundo. Entende como essa camada ela é muito séria? Eu sou travada. A Daiane falando aqui. Tem como destravar, princesa? Eu vou chegar em Santarém e vou fazer um desbloqueios em ti aí, fazer uma entrevista, tá? Então vamos para a próxima camada? Vamos lá. A próxima camada é... Vê se tá aparecendo aí para vocês. Autoconhecimento. A parte mais bonita de um processo de renascimento tá no autoconhecimento. Quando você faz essa viagem para dentro de você. Meu Deus! Que viagem fantástica. Só que ela é um pouco tenebrosa. As pessoas falam, algumas delas, o autoconhecimento é maravilhoso, o autoconhecimento é incrível, ele é a chave de tudo e tal. E é realmente. Mas ninguém quer contar a parte tensa da história, que é um negócio cabuloso mesmo. É aquela parte que você tem que lidar com todos os teus defeitos, todas as tuas fraquezas, todas as tuas qualidades, todas as tuas incertezas, todas as dúvidas do universo estão ali dentro do autoconhecimento, porque é uma viagem. Imagina que você vai fazer uma viagem para dentro de você, você vai se conhecer. E no autoconhecimento você vai conhecer um pouco mais sobre a sua alma também. Então você vai entender que você é um ser triuno, você vai viver isso. E eu vou falar por mim que foi... Quando eu comecei essa minha viagem foi até legal, foi bacana, porque eu ia com Jesus, porque que nem eu falei pra vocês, eu já falei isso várias vezes no Insta. Quando eu busquei o autoconhecimento, eu fiz o autoconhecimento alinhado à espiritualidade, ou seja, a Cristo. Eu fiz isso tudo com Cristo, então é muito mais simples. Então, há mil maravilhas ali no início e tal, mas depois de um tempo, tem essa parte do autoconhecimento, ela vai romper algumas áreas em você que você vai ficar um pouco assustada e você vai se sentir sozinha, você vai se sentir, vai ver que tá uma bagunça a sua vida. Não é que é uma bagunça por inteiro, mas você vê que você por dentro tava uma bagunça, que tem coisas que você precisa mudar de lugar, tem paredes sendo quebradas e rompidas para que você atravesse. Tá uma bagunça. Imagina uma reforma. A reforma não é um caos? No autoconhecimento, quanto mais você mergulha para dentro de si, que é essa busca interna, é esse autoconhecer, como o nome diz mesmo, se autoconhecer, é olhar pra dentro de você, se enxergar. É só olhar a imagenzinha aí, esse negocinho assim, ó, que parece bonitinho, mas ele é bonitinho, só que ele tem a parte ruim, que é a parte mais dura de romper, tá? No autoconhecimento. É aquela onde você realmente vai entender quem você é e as suas dificuldades. Toda a parte desagradável também vem à tona. Aquela parte em que você fica, por que eu sou assim? Sabe quando você se ira do nada, quando você fica chateada com uma situação do nada e você não consegue sair daquela situação, daquela dor, daquele momento de sofrimento, tá dentro do autoconhecimento também. Aí você vai percebendo que você não tem capacidade de lidar com aquilo sozinha, mas você precisa ser corajosa e destemida para continuar enfrentando, porque Cristo estando do seu lado, você consegue passar, tá? Então é um desafio de cair para dentro, se conhecer. Então ficou bem claro para vocês, é essa viagem. Poucos querem se aventurar nessa viagem. Todo mundo quer conhecer coisas lá fora, todo mundo quer buscar uma faculdade, todo mundo quer buscar conhecimentos das plantas, do ar, da terra, mas de verdade a maior viagem que existe é esse aqui, ó, o mergulhar, olhar para dentro de si. Tá? Então, dentro do autoconhecimento também tem a separação do falso eu e da sua essência, porque aí sim você vai se descobrir, você vai entender quem você é, a sua essência e o falso eu. Durante esse processo no autoconhecimento, você vai entendendo, você não precisa focar na sua essência, você foca no que você não é, no seu falso eu. E eu vou falar melhor para vocês como identificar isso, como parar de alimentar isso. E eu vou até dar umas tarefinhas para vocês.
Para agora, eu quero explicar as camadas, como elas funcionam. E já já eu já vou entrar na parte do falso eu, de reconhecer, das tarefas. E aí vocês vão me fazendo as perguntas. Por enquanto, vocês estão conseguindo entender? Vou falar que o autoconhecimento é o meu xodózinho, porque foi a parte onde eu mais sofri, mais apanhei, tá? William, sim. Me dá um gole, amor. Você quer? Quero. Sério. Então vamos lá pro consciente intelectual. Essa bico Ai, tá forte? assim? forte. Consciente intelectual, parte racional aqui do cérebro, parte emocional aqui do cérebro, lado direito, lado esquerdo, parte racional. Como vocês sabem, vocês foram para a escola, aprenderam a escrever, aprenderam a ler, aprenderam a calcular, aprendeu a andar, aprendeu a cair, aprendeu a chorar, aprendeu a se expressar. Isso tudo está dentro do consciente intelectual. Todo ser humano que pensa tem o consciente intelectual, a parte racional. Você tá gostando, Alana? Quero te conhecer melhor. A Cirleia Soares também. Ai, gente, vocês são muito incríveis. Eu quero conhecer vocês. Tá? Então vocês estão anotando e me façam perguntas, porque eu sei que esse conhecimento, quando eu estudei a primeira vez, eu assisti 3 horas eu assisti 3 horas de palestra. Eu cheguei no final e falei assim, eu não entendi nada. Porque na prática é outra parada. Aí eu assisti a segunda vez e eu fiquei, já entendi um pouquinho mais. Assisti a terceira e falei assim, rapaz, está começando a fazer um sentido. Quando você começa a vivenciar já dentro do processo, você começa a viver o processo, aí o conhecimento que eu estava estudando e assisti 3 vezes, começou a fazer mais sentido. E é por isso que eu consigo já explicar para vocês com mais detalhes, porque eu não peguei com tantos detalhes. Eu peguei bem solto, assim. E aí, com as minhas experiências, eu fui adequando, tá? Então, vamos lá. Consciente intelectual, como vocês sabem, todo ser humano que pensa está tendo ele. Chora, consegue andar, consegue pular, consegue raciocinar, consegue fazer decisões. Esse é o consciente intelectual. Mas aí que vem o problema. Alane, você convidou a Cirleia, tudo bom? Obrigada, princesa. Ai, que delícia. Ó, então eu posso te ajudar, Cirleia. Entra lá no meu Insta que eu vou agora bater bastante com esse negócio de autoconhecimento. E princesa Eguda, eu vou lidar diretamente contigo. Relaxa. A Lani também e a Kedma, eu vou encontrar pessoalmente com vocês. Vocês vão poder fazer perguntas pra mim pessoalmente, eu vou poder contar mais babados que eu não posso contar aqui online e tal. Então vamos lá. Consciente intelectual, como vocês já viram, é essa parte. Só que o que pega é que a gente deixa ele governar por muito tempo da nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho 29 anos. Eu renasci aos 28. 28 anos. Eu renasci aos 28. Então, até os 28 anos, quem estava no governo? O consciente intelectual. E ele é um pouquinho mimizento. Ele é aquele que quer dar desculpas. Por exemplo, sabe aquele plano seu que não sai do papel? Aquele plano que você decidiu que você quer, tem um sonho dentro de você, mas não sai do papel? É porque o seu consciente intelectual, ele é travado. Ele faz as decisões por você. E ele não te deixa avançar porque ele é cauteloso demais. Ele é medroso. Resumindo, ele é medroso. Ele não quer que você se constranja. Então, como eu estava falando para vocês, nós somos seres, uma consciência só formada por 2 inteligências. Pensa assim comigo, ó. Inteligência emocional é o lado direito, que eu vou já entrar nessa parte. O lado esquerdo é o consciente intelectual, que é essa parte racional. O lado esquerdo do nosso cérebro, que representa somente 20%. 20% de relevância. E a gente deixa ele governando por muito tempo. Então, toda vez que você vai tomar uma decisão, você sente aquele medinho e você trava, é porque o seu consciente intelectual está governando você. Ele vive sobre condição e decisão. Por exemplo, você quer ir numa loja e você gostou de um negócio e você não quis comprar. E aí se alguém te perguntar, mas por que você não comprou? Ah, porque tá na hora não. Ou porque é muito caro. Você tá vivendo de condição. O seu cérebro tá te condicionando a viver situações que te limitam. E aí que tá. Por isso que é o nosso maior inimigo não tá lá fora, não tá caçando a gente.
Até tá, espiritualmente. Mas o nosso maior inimigo aqui, agora, é aqui, ó, gente. É a gente mesmo. Nós somos o nosso inimigo. Nós nos auto-sabotamos, né? A gente se sabota o tempo inteiro. E quando a gente começa a reconhecer qual é a voz do medo e qual é a voz do governo, que você deveria deixar governar, que no caso é o consciente emocional, você vai vivendo uma vida de definhar, porque você não vai querer sair do lugar. Então, por exemplo, eu mudar de país, o meu consciente intelectual que estava no governo, para ele foi um estremecer, assim. É como se ele quase fosse entrar em choque mesmo. Porque ele não quer gastar energia, ele não quer tomar grandes decisões. Ele até faz uma decisãozinha ou outra, por exemplo, eu vou entrar para tal faculdade, ou então vou usar isso, vou deixar de fazer isso. Você até faz umas mini decisões que não afetam em absolutamente nada, mas aquelas grandes decisões em que você sabe que precisa fazer, mas não faz, é porque o seu consciente intelectual está no governo, e aí ele vive de condição e não de decisão, tá bom? Então, na decisão é o poder de decidir e arriscar. É aquele lá que dá o friozinho na barriga mesmo, e você vai com insegurança, mas você sabe que tem que ir. É uma coisa que é mais forte do que você. Por exemplo, eu não queria fazer lives, eu não queria gravar lives, eu não queria falar sobre esse tipo de conhecimento. Eu não fazia ideia que eu ia gostar, mas eu não queria. O meu consciente intelectual me dizia o tempo todo, não se mete com isso aí que tu vai passar uma vergonha. Passei vergonha algumas vezes? Eu devo ter passado. Mas eu mostrei pro meu cérebro que ele não tá no governo mais. Ele ficou para trás. E, gente, depois que você vence só esse romper, só esse passo que é muito dolorido, mas depois que você vence ele, vale muito a pena. Porque aquele medo já não te governa mais. Quando você toma uma decisão que você sabe que você deveria tomar e ela te dá aquele friozinho e você mesmo assim toma, aquele nervosismo já não vai te atacar como antes. Ele já não vai exercer governo sobre você, tá? Deixa eu ver se vocês me responderam aqui. Tia Lé é maravilhosa. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. O seu cérebro, a gente tem que entender que ele é solucionador de problemas. As pessoas, elas querem, às vezes, muitas vezes, na verdade, querem fugir da responsabilidade de resolver problemas. Então, por exemplo, se você está passando por uma situação e você procrastina aquela situação, o seu cérebro fica sobrecarregado. Vou usar esse lado. O seu cérebro fica sobrecarregado. Então, se você precisa ir no dentista, mas você não vai, o seu cérebro está sendo sobrecarregado. Se você sabe que você precisava entregar currículo, que você está perdendo tempo, o seu cérebro está ficando sobrecarregado. A cada tarefa que você abre, que você deixa em aberto, você gasta mais energia e o seu cérebro vai estar o tempo todo te cobrando aquilo. Sabe aquele negócio de um pezinho na consciência? Isso é do seu cérebro. Então, quanto mais rápido você soluciona problemas, quanto mais você executa tarefas e dá o checkzinho, melhor é para você. E aí você está exercendo o governo e não deixando que o seu cérebro governe por você, tá? Decisão se realiza quando nós tomamos decisões, que nem eu falei para vocês, por mais dolorosa que seja no início, por mais confusa que seja no início, vale a pena. E aí você comemora, você vibra, você se sente bem, o seu cérebro fala assim, pô, mano, por que eu não fiz isso antes? Eu vou te falar, eu era uma pessoa muito medrosa. Quando eu fui ter, eu não sei com vocês, vamos lá abrir esse negócio, vidinho, vou abrir um negócio muito íntimo. Quando eu fui ter meu primeiro orgasmo, o meu cérebro queria travar. Por que ele queria travar? Porque ele nunca tinha sentido aquela sensação. Eu nunca tinha experimentado meu corpo naquele nível. Então, quando eu tava vendo um negócio assim, o que é isso? Eu simplesmente travei tudo. O meu cérebro no governo. O meu cérebro sempre vai ter medo de coisas novas. E o que acontece depois, por exemplo, comigo na relação ao orgasmo? É a melhor coisa do planeta Terra. É a coisa mais deliciosa que existe. É ter um alto orgasmo. Mas o meu cérebro não sabia até eu ter aquele momento. Né? Então, tenho certeza que existem momentos que você teve aquele pico de medo e você travou, ou você realmente foi até o final e falou, caraca, valeu a pena. Isso acontece em vários detalhes no dia a dia. Quando a gente começa a deixar o nosso cérebro mais de lado e falar, cara, tu não vai exercer governo aqui, mais rápido a gente destrava, nas camadas principalmente, tá? Você tá rindo, Lili? Qual foi meu último medo, amor? Eu até falei assim, meu cérebro tá se tremendo todinho.
Meu Deus. Ah, lembrei, eu tava meditando. E eu não sei se vocês sabem, mas existe um nível de meditação em que você sai dessa terra, né? Você vai para um outro plano. E eu tava quase entrando nesse plano assim de muito silêncio. Quanto mais tempo você fica calada, quanto mais tempo você fica naquela posição de esvaziar sua cabeça, você entra num plano superior, que eu considero espiritual, mas eu não entrei ainda, então eu não vou falar pra vocês. Mas o meu cérebro começou a tremer inteira, querendo me tirar de lá. Ele me tremia, eu me desconcentrei e saí de lá. Então o nosso cérebro é assim, ele trabalha em cima do medo. Mas ele é a ferramenta que você precisa, você não pode deixar ele pra trás, você tem que levar ele. Mas pra lidar com ele, você precisa enfrentar os medos. Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tem perguntas? Quer destravar seu cérebro? Viva de resultados. Sejam eles bons ou ruins, porque quando você erra, mesmo que não dê certo, você aprende. Essa é a chave. Vamos para o consciente emocional, o consciente mais importante que existe, porque ele representa 80% de relevância. Só que ninguém fala isso pra gente na escola, né, pessoal? Ninguém quer falar pra gente que o nosso cérebro, a parte consciente emocional aqui, é o que governa, que deveria governar. Só que aí que tá, você não simplesmente dá o governo pro consciente emocional. E deixa eu explicar pra vocês. O consciente emocional nada mais é que a sua alma no governo. Você tem que deixar a sua alma no governo. Quando você deixa ela no governo, você pode cometer alguns erros, porque a alma sem o Espírito Santo, ela vai fazer coisas absurdas. A alma sendo guiada pelo Espírito Santo, ela faz coisas absurdas, mas nada que vá te prejudicar, sempre vai cooperar para o seu bem. Então a alma, quando ela está no governo, exercendo o governo, sem nenhum tipo de depressão, ansiedade, que são doenças que atingem essa parte, a parte emocional, quando ela está sobre o governo espiritual, ou seja, do Espírito Santo, ela faz coisas estrondosas e inteligentíssimas. Então ela te faz avançar. Então o fato de eu estar sentada aqui, dando uma aula no YouTube, não foi meu consciente intelectual que decidiu, foi a minha alma que falou, vai sim, ela é capaz, você consegue, Adriana. E o meu consciente ficou assim, mas pra que tanta exposição? Mas pra que? Não precisa. E não é a primeira vez, mas a primeira vez foi quando ele se tremia inteiro e eu queria cortar minha voz, eu queria ficar mal e tudo mais. Mas agora já o meu consciente emocional já está no governo, a minha alma já está no governo. Eu percebo a minha alma no governo em muitas coisas. Tá fazendo sentido? Então vamos lá. No consciente emocional, que é a parte da alma, é a inteligência. Eu vou até tirar daqui porque eu dou conta de falar isso aqui sem olhar pro slide. O consciente emocional, ele tá ligado diretamente aqui, gente, no canal de Deus. Vocês sabiam que o canal que a gente se comunica com Deus fica bem aqui, ó, no nosso coraçãozinho, bonitinho? É aqui que você sente aquecer quando você fala com Jesus. É aqui que você sente aquele peso quando você faz mal a alguém, que você sente culpada. É aqui que fica. E esse aqui, gente, é um universo também. Tem esse universo aqui e tem esse universo aqui. Quando alinha esse universo aqui, que esse daqui se torna escravo desse daqui, e esse daqui tá conectado aqui no seu coração, você fica um negócio cabuloso na terra mesmo. Você fica... Amor, vou precisar de mais água. Você fica realmente... nojento. É imparável. Imparável. Sabe os homens de Deus? O que eles faziam? Eles tinham inteligência emocional, que fica no consciente emocional, né? O lado direito do seu cérebro, da alma, que era alinhado diretamente aqui, ó. E é aqui que o Espírito Santo mora. Vocês sabem disso? O Espírito Santo mora exatamente aqui. Ele é protegido pelo amor. Então, toda a camada do coração protege ele. Aqui assim, ó, lindão. É por isso que ele te cutuca. Ele faz assim, tá errado isso aí. Você mentiu alguma coisa em ele, você não fez isso. Ele vai só dar um bem levezinho. Sabe, a culpa não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te convence que tá errado, mas ele não deixa a culpa. Eu já falei várias vezes em lives no Insta que eu perguntava pra vocês se Deus pode tudo. E aí, nada pode nos separar do amor de Deus, absolutamente nada. Mas existe uma coisa realmente que pode, quando você deixa a culpa te afastar de Deus. É só isso que vai te definir com a tua relação com Deus. Quando tu se sente tão culpado que você não consegue nem falar oi pra Deus.
A culpa não vem do Espírito Santo. As pessoas até falam assim, o Espírito Santo tá me incomodando. O Espírito Santo, ele te avisa, mas ele não fica te perturbando. Quem tá fazendo isso é o seu racional. Peraí, porque na câmera é tudo o contrário. Quem tá fazendo isso é o seu racional. É o seu falso eu querendo te fazer com que você fique travada e envergonhada para não buscar aquele que já te perdoou pelos teus pecados. Tá? Então, consciente emocional, o seu lado direito, a sua alma, ela tá ligada diretamente aqui. E quando você entende que você é amado, que você é perdoado, que não há nada que você faça na terra, de bom ou de ruim, que vai te fazer ser mais amada ou menos amada por Deus, você começa a ter a sua consciência expandida, porque você começa a exercer governo sobre a terra. A forma como as pessoas te olham vai mudar. Os seus bloqueios vão ter que ficar debaixo dos seus pés e você só ensinamento para os outros. Você vai usar das suas fraquezas, da sua vulnerabilidade, um degrau para mostrar para os outros que tem como vencer. E é isso que eu faço, é isso que eu conto no meu Insta. Eu conto as minhas vulnerabilidades, as minhas histórias, porque são reais, para mostrar para as pessoas da onde eu vim, o que eu passei, para que elas entendam que elas também podem fazer isso. Então, quando nós deixamos esse governo aqui, ó, alinhado com o Espírito Santo, a gente é filho de Deus numa excelência que só por Deus, tá? Então, vamos lá. O próximo consciência é o consciente espiritual. Me digam se vocês conseguem entender o que é o autogoverno, porque se vocês não conseguirem, eu vou explicar, tá? Deixa eu só ver se... O pessoal perguntando aqui pelo link. Vocês estão conseguindo entender sobre o autogoverno? Vocês ainda têm dúvidas sobre o consciente intelectual e o consciente emocional? Vocês conseguem trazer isso para o dia a dia de vocês? Se não, me falem que eu vou explicar de outra forma. Tá bom? A alma no consciente emocional, ela tem os prazeres dela. Ela tem os prazeres dela e é diferenciado. É por isso que às vezes você fica inquieto. Por exemplo, quando eu tô muito tempo parada, que eu não tô postando nem Insta, nem tô dando aula, nem nada, minha alma fica inquieta, ela fica, tu tá perdendo tempo, tu tinha que estar transbordando, É a minha alma me anunciando. Aquela sensação de tá alguma coisa faltando, é a tua alma inquieta. Aí a gente fica alimentando o nosso consciente intelectual e aí a gente não alimenta a nossa alma. A nossa alma, ela gosta de coisas superiores. A nossa alma, inclusive, ela se for comparar em tamanho, ela é gigante. O corpo é um pozinhozinho de nada. Então, a parte emocional, quando a gente começa a separar o que é ela e o que é o corpo, o que é a alma e o que é o corpo, eu enxergo as coisas de uma forma mais diferente. A gente consegue perceber o mundo de uma forma mais diferente. Agora, tu imagina pegando a tua alma alinhada com o espírito. Relacionamento íntimo com Deus, que é a próxima camada. Anota aí, a próxima camada é o consciente espiritual, o mais poderoso que existe. É uma das camadas que o ser humano tem que passar. A coisa mais linda, estava precisando justamente de ouvir isso nesse exato momento. Ai, que bênção! A Iriné, minha cunhada, amo você, bebê, eu tô com saudade. Tô chegando, hein? Eu vou aí. Então tá, a parte do consciente espiritual é a mais, vamos ver. Quem tem relacionamento íntimo com Deus tem uma inteligência separada, tem uma percepção diferenciada, os teus olhos são diferentes. Mas isso não acontece simplesmente do dia para a noite, não é eu simplesmente abrir minha Bíblia e eu já vou ter um negócio sobrenatural. É relacionamento, é todos os dias eu insistir naquilo ali. E agora tu imagina, eu pego todas essas camadas e alinho. Cara, você fica realmente um bicho nojento. Porque é por isso que Abraão fez história, é por isso que Davi fazia história, é por isso que os grandes homens da Bíblia, Paulo, Pedro, faziam grandes histórias. E, gente, todo esse conhecimento que eu tô passando para vocês foi graças a Jesus Cristo que nos deu. Foi graças a Ele que hoje tem tanto conhecimento, em que tudo aponta para Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem como ter uma vida sem Jesus, gente. Não tem como. A pessoa pode até andar por um tempo num deserto, na seca, mas em algum momento ela vai querer buscar a Deus. Existem pessoas que não se rendem a Deus em terra, mas as pessoas, os filhos deles, nem que seja na última semana de vida,
ele vai ter aquele momento com Deus. Os filhos de Deus mesmo, os escolhidos, os eleitos. Alô, chocante. Então vocês estão conseguindo entender, né? Porque vocês não falaram nada em relação a não ter entendido. Então ficou bem claro. Consciente e... para quem entrou agora. Consciente e intelectual é o que a gente deixou governar a vida toda, que fez com que a gente ficasse travada na vida, se sentisse culpada e inventa desculpa pra tudo, mas não faz nada. O da alma é aquele meio... Eu falo que a alma é meio doidinha, ela é aventureira. Pra você entender melhor, inclusive, você aí que nunca participou de nenhuma imersão, a alma é como se ela simbolizasse a mulher. E o corpo é a parte aqui do homem. Você precisa do homem porque ele tem a força, ele tem a inteligência, ele tem a capacidade. É que nem o William fala. É ele que vai saber manusear a espada, que somos nós, a mulher. Né, Vidinha? É assim que você fala. Então tá, a alma aqui, bonitinha, ela tem que exercer o governo. E ela exerce o governo plenamente quando ela tá alinhada aqui, ó, no coração. O Espírito Santo. Você sente o Espírito Santo queimando dentro de você. Cadê a Daiane? Daiane ainda tá aí? A Daiane é muito sem vergonha. Pego muito no pé da minha irmã. Égua. Então vamos lá. Consciente espiritual, relacionamento com o Criador, e é onde você descobre o seu propósito. Que nem eu tava falando da Alane. A Alane também tá muito próximo de encontrar o propósito dela, porque ela tá quase ativando a identidade dela. Inclusive, não é ativando definitivo, mas é que ela já tá nesse processo de transbordar. Então, quando você já tá transbordando, é porque você já tá naquele nível de saber mais, de estar ligado. Peraí, deixa eu só mandar aqui o link de novo. Amor, manda aqui pra ela o link. Okay. Pra Nilce. Tá? Então vamos lá. Relacionamento com Deus, como eu falei pra vocês. Que orgulho. Ai, meu Deus. Se submeter à inteligência infinita nos dois intelectos. Então vamos lá. O Espírito Santo, Jesus Cristo, quando veio, nos deu o Espírito Santo que mora bem aqui dentro de você. É aqui que você sente aquele calorzinho quando você fala com Jesus. É aqui que você sente paz de espírito. É aqui, ó. Aqui. É daqui, inclusive, é o coração que bombeia todo o sangue, que bombeia a vida pro corpo. É aqui que bombeia a vida também do Espírito Santo, que joga pro corpo inteiro, tá? Então, clarificação do poder. Quando você entende que o Espírito Santo, quando ele tá te guiando, te governando, pensa só assim. A inteligência infinita, Espírito Santo, aí depois vem a alma e depois vem o intelecto, que é o corpo. Quando essa daqui, que é a alma, que tem que exercer o governo aqui na Terra, esse daqui te convence esse daqui, que vai convencer o corpo. Aí eles se tornam um só. É por isso que você vê grandes homens realizando milagres. É por isso que você vê grandes homens fazendo o bem para todos os lados. Se você não tá vendo isso, é porque você não tá buscando referências grandiosas e espiritual. Eu posso indicar para vocês algumas pessoas. Por exemplo, o Reinhard, ele é um profeta de Deus mesmo, que tem relacionamento com Deus, já visitou o céu 3 vezes ou 4, não sei. Tem o Pablo Marçal também, que é um homem que tá fazendo uma diferença tanto no Brasil. E Vitor Azevedo. São as minhas 3 maiores referências no Brasil, que eu sei que adequa com o conhecimento que eu busco, que eu entendo. Mas eu sei que existem muitas outras pessoas também trabalhando ali arduamente para o reino de Deus. Então, quando você alinha o conhecimento, o consciente espiritual, o Espírito Santo, junto com a sua alma, e a alma que convence o corpo, porque ela exerce o governo, e aí você fica imparável. Quando você começa a ter relacionamento com Deus, o seu propósito, a sua identidade ativada e, consequentemente, o seu propósito também. Você não descobre o seu propósito sentada aqui meditando e... Não, pode até acontecer, mas não é assim. Você precisa passar camada por camada, camada por camada. Vai existir um momento no seu autoconhecimento que você vai descobrir coisas sobre você, que você vai desbloquear e você vai se tornando uma nova pessoa, você vai renascendo. E aí quando você renasce, você chega onde eu estou agora, sentada falando com 8 pessoas no YouTube, dando aula sobre isso. Esse já faz parte do meu propósito. Vai me levar? Eu não faço ideia, mas eu sei que vai me levar em algum lugar. Matheus Correia também fala sobre a nova aliança, inclusive está sendo papai agora, né? Ele teve bebê. Realmente. Gilberto Augusto também, Alane, ele é incrível, é que ele não fala muito sobre espiritualidade, mas ele fala. Tem que estar com os olhos muito abertos para pegar os sinais. Então vamos lá.
Você, através da consciência espiritual que você... Pensa só, você aceitou Jesus Cristo. A partir dali, daquele momento que você aceitou Cristo, você deu total direito a Jesus, de que ele te representa. Pode ser que você tenha, como eu posso dizer, experiências com Jesus aqui na Terra, pode ser que tenha, e pode ser que você não tenha, porque depende da sua entrega, do seu querer, do seu envolver com Deus. Eu sou louca para encontrar Jesus pessoalmente. Eu sei que vai chegar esse momento, porque Deus sabe o tanto que eu quero. Deus sabe o tanto que eu fico buscando, que eu fico curiosa, caçando. Aquele guapo. Guapíssimo, Jesus Cristo é lindo, é que as pessoas não fazem ideia de quem eles são, aí, de quem ele é, e fica tentando definir nosso Jesus lindão, né, princesas? Você aí que já encontrou com Jesus, já sentiu ele, não é verdade? As pessoas não sabem falar do nosso rei. Mas enfim, vamos lá, 2 propósitos. No consciente espiritual você encontra 2 propósitos. O primeiro é reconectar com o Pai. Esse é o primário. Tá bom? Esse é o primário. Todo ser humano deveria se reconectar com o Pai aqui nesse plano, na Terra. Mas acontece de as pessoas não se conectarem, vão se conectar só lá no final, depois da morte, né? O segundo propósito é praticar o bem, fazer o bem, transbordar sobre o outro. Agora, como? Aí é individual, porque Deus colocou um propósito em cada um tesouro escondido em cada um. Todos a servir, né? Mas de todos, é que nem o William tá falando aqui, todos vai ser maravilhoso. Todos vai ser em benefício ao próximo. Todos vão ser relacionados ao servir. Quem foi o maior servo de todos? Jesus Cristo, quando ele entrega a sua vida. Ele lavou os pés dos discípulos, ele ensinou o que era amar, ele foi o primeiro a mostrar o que era realmente o amor. Então, no nosso propósito também vai estar sempre relacionado ao bem. Por exemplo, o meu aqui está sendo mostrar para vocês a verdade que eu vivo, a verdade que eu acredito, e eu sei que você também. Então, a partir daí, a partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, você vai ativar o seu propósito. E a Alane está muito próximo disso. Alane, continua. Tá, vamos lá para o próximo. É o transbordo. Você percebe quando uma pessoa está transbordando, quando ela... Você sabe o que é transbordo, né, pessoal? Acho que tá bem óbvio. É quando você põe para fora... Você deixa fluir uma coisa que já você não consegue segurar. É que nem o Pablo Marçal faz a analogia. Uma pessoa que não transborda, ela fica o tempo todo drenando a água. Como se imagina uma caixa d'água com um buraco embaixo e a água fica caindo para baixo. Ela nunca vai encher. A abundância é quando a caixa d'água, você enche de água e ela atinge só aquela capacidade de água. Tipo 50 mil litros, né? Que falam 1000, né? Imagina assim, uma caixa d'água de 50 mil litros. Ela encheu até a tampa. Isso é a abundância. O transbordo é aquela que encheu e fica jorrando por cima, imparável. E quanto mais água vai entrando, mais jorra. Então, quanto mais conhecimento eu vou buscando com Deus, quanto mais relacionamento eu vou buscando com Deus, mais eu quero mostrar para o próximo, mais eu quero servir o próximo, mais eu quero entregar para o próximo. Isso é o transbordo. Então, quando você vê uma pessoa fazendo isso pelo próximo, quando você vê uma pessoa se sacrificando pelo próximo, é que ela já está atingindo esse nível da camada de identidade, tá? Quero também começar a entender melhor isso. No de dentro para fora, é porque assim, esse aqui é só, imagina assim, essa é só a primeira aula de vários conteúdos. É uma forma de eu mostrar para vocês o que vocês podem esperar da mentoria além. A mentoria além, ela vai ser um programa bem assistido todos os dias, ligando para a pessoa, fazendo exatamente o meu método que eu usei para chegar onde eu cheguei em menos de um ano. Em menos de um ano eu me tornei outra pessoa. Então, realmente, Cirleia, não é fácil de você pegar todo esse conhecimento que eu estou te falando aqui e simplesmente absorver. Que nem eu falei pra vocês, eu assisti 1, 2, 3 vezes e eu só fui entender quando eu pratiquei, quando eu realmente estava dentro do processo e eu percebi, caracas, era isso aqui que eu estava estudando e eu não entendia nada. Muitas coisas que eu falo só vai fazer sentido pra você quando você já estiver lá dentro. A Alane assistiu o Despertar para Agora, a primeira imersão, e ela até falou assim, me manda a aula porque ela queria estudar com mais calma, né, Alane? Porque realmente é um conteúdo, é muita informação. A gente só absorve informação para se tornar conhecimento quando a gente pratica esse conhecimento. Então, eu estou falando aqui para vocês uma informação. Agora, o que você vai fazer com ela vai caber a você. Então, conforme você vai buscando, o Espírito Santo me traz clareza sobre isso. O Espírito Santo me revela o que eu posso fazer com esse conhecimento.
as coisas vão ficando mais fáceis e mais claras para você lidar. Ai, que bonitinha, a Alane já falou que vai ajudar ela. Então tá. Qualquer coisa tem o de dentro para fora também. Vocês me participam do de dentro para fora, vocês não vão se arrepender. Então, tudo na vida começa pequenininho. Uma semente começa bem pequenininha, lá dentro da terra. A gente não faz ideia do que está acontecendo quando não ela brota. O transbordo é exatamente assim. Imagina a plantinha que estava bem pequenininha, ela vai crescendo, crescendo, aí ela começa a dar frutos. A natureza, ela prospera. Ela, um pé de manga, você não fala quantas frutas vão dar lá. Ela simplesmente transborda. Na estação certa, ela está transbordando. Certinho. Então, essas são as 7 camadas da identidade. Acaba no transbordo. Aí você pode me perguntar, Adriana, mas eu não sei em que camada eu estou. Normalmente, estamos dançando entre as camadas. A gente passa aqui, vai ali no transbordo e volta aqui na autoimagem. Quando não, a gente está aqui no autoconhecimento. Quando não, aí fica dando várias voltas. Sabe qual é o segredo para a gente sair logo delas? É transbordar em cada uma delas. É mergulhar em cada camada delas e transbordar nelas. Então, no projeto, quando eu tenho muita convicção de que eu sou imagem e semelhança, aí eu encerrei aquela camada, eu já não volto mais nela, porque eu tenho certeza, tudo em mim sabe disso. Então, eu já não volto mais nessa camada. Na autoimagem, quando ela é a mais complicadinha, porque você ainda vai descobrir bloqueios conforme você vai caminhando na vida, conforme você vai se movimentando. Mas você já entende que você tem bloqueios dentro de você e quando te der aquele medo, é porque você precisa desbloquear. Se te travar, é porque você está bloqueado, então você só destrava. Então, conforme você vai vivendo dentro das camadas, transbordando, vivendo o excelente do processo, como é isso? É você tá numa situação e aí às vezes você quer fugir desse processo, de uma situação ruim, sei lá, você procrastina resolver situações com as pessoas. Às vezes com sua irmã, às vezes com seu marido, e você vai deixando. Você precisa solucionar as coisas o mais rápido possível. Isso é transbordo. Você não quer deixar pendências para trás. Você simplesmente quer continuar olhando para frente. Você não quer parar para olhar e resolver pendências lá atrás. Você resolve agora, na hora. Eu sou uma pessoa que gosto muito de facilitar, de resolver coisas. Eu não gosto de deixar nada para amanhã. Eu gosto de conversar, eu gosto de entender o que está acontecendo. Fiz alguma coisa errada, bora resolver agora. O que eu posso fazer para melhorar nisso? Para não ter que estar olhando para trás, para eu não ficar presa. Eu quero avançar, ir em frente. Eu tenho fome de crescimento espiritual. Eu tenho fome, eu quero enxergar Deus, eu quero olhar para Jesus, eu quero transbordar nessa terra, eu quero chegar lá no reino e falar, Senhor, eu fiz o meu máximo, o meu melhor. Eu não estava lá de braços cruzados esperando a vida passar. Então vamos lá. Dentro desse processo das 7 camadas de identidade, existe a confusão, o cansaço, desgaste mental, revolta e frustração, perda do controle, desconforto, desespero e solidão. Mas espera, gente, isso não é para deixar vocês desesperados, tá? Fiquem calmos, tá tudo certo, tá tudo ok. É porque a gente vai aprender muito e desaprender muito. Na verdade, todo esse processo de camadas e tudo mais se trata muito mais de desaprender do que sobre aprender. Porque tudo que você aprendeu, você vai descobrir que você vai ter que deixar para trás. Sabe quando você vai entrar numa festa e você precisa entregar o ticket que dá para entrar na festa? Exatamente isso. Na vida é desse jeito. Quando a gente está vivendo processos e processos, quando a gente vai entrar num novo ciclo, eu preciso deixar o ticket. E às vezes eu tenho que deixar para trás. Eu não posso olhar para trás. Eu entrego o ticket e vou para frente. É exatamente assim. Tudo que eu aprendi, em algum momento eu vou ter que deixar para trás. Eu vou ter que me render. Só falo, tá errado isso aqui. Por exemplo, crenças limitantes. Você entrega lá imagina, para a vida. E aí você vai para o próximo processo. E aí você vai adquirir o conhecimento daquele processo. Mas eu não posso carregar o conhecimento desse daqui para aquele dali. Porque se trata de desaprender e não de aprender. A sabedoria, ela é o conhecimento na prática, ela é a ação na prática. É a única coisa que eu carrego. Mas minhas crenças, aquelas certezas, aquelas convicções, isso é engano. Ai, meu Deus! A Emily tem muita presença de palco, de câmera. Eu te mostrei o vídeo. Meu Deus, muito fofa! Você tá doida? Vou me dar muito bem com ela. Fazer uns vídeos de TikTok. Uma senhora de 30 anos fazendo vídeo do TikTok. Mas enfim, vamos lá. Perda de hábitos como
Perda de hábitos contraproducentes. Então, por exemplo, a Adrianinha de antes passava muito tempo assistindo meme, gente. Eu ficava vendo vídeos aleatórios no YouTube, eu ficava assistindo série, filme, eu ficava horas sem produzir absolutamente nada. Então, conforme você vai vivendo esse processo de transformação e renascimento, você vai deixando isso para trás. Mente clarificada, essa é a parte mais gostosa, porque a minha cabeça, gente, era um turbilhão de pensamento. É que nem eu falo, era uma metralhadora de pensamento. E era tiros cruzados, tá? O tempo inteiro. Eu não conseguia fechar um raciocínio sequer. Eu não conseguia. Ainda mais quando eu tava numa situação muito ruim. Quando, sei lá, eu tinha brigado com ele, ou o trabalho não tava indo muito bem. Aí que a minha cabeça ficava atormentada. Eu tinha insônia de 4, 5 dias sem dormir. Faz, princesa. Eu perco meu tempo todo vendo meme. Isso é, tu não tá produzindo absolutamente nada, sobrecarregando teu cérebro, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Vamos lá, mente clarificada, que é a que eu falei pra vocês, a parte mais gostosa, porque é muito gostoso você conseguir iniciar um pensamento, assistir esse pensamento e concluir esse pensamento. E simplesmente falar, não quero, tô aqui. E ele simplesmente sair. Você conseguir viver o momento ao invés de ficar pensando em coisas aleatórias ao invés de viver o momento. O que a gente tem de valioso, gente, é o aqui e o agora. A mente clarificada te traz isso. Alinhamento de corpo e alma, como eu falei para vocês, Espírito Santo no governo, alma e corpo. Exatamente nessa ordem. A gente realmente come menos, a gente passa a dormir melhor, tem um aumento de criatividade e produtividade. Então, por muitas vezes eu sento aqui, começo a escrever um projeto e escrevo muito rápido um projeto. E aumenta realmente a criatividade. Você pode até achar que você não é criativo, não existe. Todo ser humano é criativo, ele só precisa despertar isso nele. Conforme você renasce, você passa a se tornar criativo, você volta a ser criativo. Natural afastamento de amizades ruins, você vai ter sabedoria de quem deve permanecer do seu lado e quem não deve, você vai sentir isso, é uma intuição, é um feeling, é um sentir mesmo. Autocontrole. Então, você já não vai se comportar como uma tola, um bebê birrento. Você simplesmente vai ter autocontrole. Eu posso falar isso porque eu era explosiva, eu era temperamental, eu queria as coisas resolvidas no meu tempo, imediatista. Não posso dizer que eu sou 100%, eu ainda tô nessa minha caminhada. Mas pra Adriana que eu era, eu tenho que, glorificar a Deus, porque eu sou outra pessoa. Então eu não exercia governo, as emoções me governavam. Então se eu tava puta e tratava todo mundo mal. Se eu não gostava do fulano, eu não fazia nem questão de disfarçar, eu virava a minha cara aqui. E isso não é autocontrole. Eu era explosiva também. Né, Alane? Não é que funciona? A Alane tá aí como prova. A Alane começou tudo isso não faz muito tempo e olha só como ela... Até eu vou fazer a mentoria. Então vamos lá. Satisfação em ajudar o próximo é uma coisa que vai sair de você genuinamente, é natural, não tem como fingir. Você simplesmente realmente, você realmente vai se importar com o outro, você vai se importar com a dor do outro, você vai se importar de mandar uma mensagem. Quem me conhece sabe que hoje eu já mando mensagem para todo mundo, quero falar com todo mundo, realmente fico empolgada. Confiança e coragem, olha só o que eu estou enfrentando, fazer vídeos na internet, ao vivo. Isso é muita coragem, gente. E isso Deus nos chama. Ele diz que ele nos deu o espírito de ousadia. Nós somos corajosos de natureza. Basta a gente tomar posse disso, a gente crer nisso e viver isso. A gente fica com compaixão, empatia e humildade. E a principal, quer saber se a sua identidade está sendo ativada? Paz de espírito. Você tem a paz de espírito, a coisa mais desejada da face da terra. O que o ser humano deseja? Ser amado, ter paz de espírito e ser livre. Tudo isso você encontra em Jesus Cristo, nosso lindão. Guapíssimo, maravilhoso. Eu preciso falar espanhol. Tá, vamos entrar agora no tema do falso eu. E preciso confessar para vocês, princesas, que eu era eguda. Eu continuo me chamando de eguda porque enquanto eu não matar esse desgramado, eu não desisto. Eu tô indo pra Santarém agora. E aí a Daiane, ela passou uma temporada aqui em Londres com a gente. E a bicha era eguda também, meu Deus do céu, nós duas eguda. Mas a gente sempre se deu bem, graças a Deus a gente se ama. E posso falar pra vocês que eu falei pra ela, tu vai me ajudar a quebrar o meu ego, sua eguda. E eu vou ajudar a quebrar o dela e nós duas vamos se ajudar ou a gente se mata. Porque os egos, eles não querem baixar a cabeça pra nada, né, princesa?
Então, vamos lá. O ego, vocês já ouviram falar em alguém? Quem já fez faculdade, eu acho que já deve ter passado. Eu fiz jornalismo e tinha uma matéria que era só sobre psicologia. E lá dentro da psicologia tinha um trechinho falando sobre ego. Mas eu não achava que eu não ia usar isso pra nada, gente. É que nem o negócio da Bhaskara lá, né, da matemática, eu nunca usei. Eu achava que o ego também. Só que o ego, ele vai te prejudicar muito espiritualmente, se você não tiver ligada com Jesus. Se você não tiver relacionamento com Deus, porque você pode até aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas você pode não se relacionar com Ele. Você sabe disso, né? Não é porque você aceitou Jesus que você é um santo ungido. Na verdade, você é por causa de Cristo. Mas a sua postura, você tem que estar todos os dias renunciando e entregando. Eu tenho a identidade de Cristo. É a identidade de Cristo que nos faz vencedores, tá? Então, o ego, ele te atrapalha espiritualmente, porque você precisa ser humilde. O ego não é humilde. O ego nunca quer perder uma discussão. O ego nunca quer baixar a cabeça e falar, me perdoa. Ou o ego quer inventar uma história, ou ele quer fazer você segurar uma dor e sustentar essa dor e ainda chamar as pessoas para assistir essa dor. Olha, gente, como eu tô sofrendo. Sabe a massagem no ego? Isso não pode acontecer no espiritual. Você precisa amar pessoas que falam a verdade para você. E eu não tô falando de verdade, simplesmente uma pessoa vai chegar com grosseria e falar umas coisas para você, mas se é uma pessoa de confiança e ela tá falando para você, você é egoísta, pensa duas vezes. Que nem eu falo sempre, o meu marido é meu patrocinador em relação a isso. Então, quando eu tô sendo eguda, ele tá falando, você tá sendo eguda. Ou quando ele fala assim pra mim, amor, isso é uma atitude egoísta. Aí eu já fico, tá. Quando foi pra eu quebrar tudo isso, gente, vocês acham que eu quis ouvir? Eu queria quebrar a cara do Ina. Eu queria matar ele. Eu falei, ele é doido, ele não tá vendo as minhas qualidades. Eu achava um absurdo o Ina falar os meus defeitos, porque eu achava que ele tava anulando as minhas qualidades, não era, vida? Até hoje eu ainda tenho o meu ego aqui. De vez em quando ele apresenta. E eu vou explicar pra vocês como vencer esse desgramado. Como é que eu tô vencendo ele. Descobri agora que sou eguda também. Todos nós somos egudos. Agora, o nível que a gente pode destrinchar ele, detonar ele, pôr ele debaixo dos nossos pés, vai depender de nós. Somente de nós. É uma decisão. Porque dói. Você quer chorar, você quer gritar, você quer espancar. Eu posso falar pelo William, porque quando ele me falava palavras duras, não porque ele queria me ferir, mas para minha libertação, inclusive para fazer desbloqueios, é importante se falar a verdade. Eu queria quebrar a cara dele. Eu queria quebrar a cara dele num nível que eu parecia que o meu amor tinha desaparecido. Mas não era só o meu ego tolo. Quando eu comecei a estudar sobre ego, gente, que eu comecei a entender que aquilo ali era só um falso eu não sou o meu ego. Eu não sou o que ele diz que eu sou. Ele fica me dizendo que eu fui vítima de uma situação. Ninguém é vítima de situação nenhuma. A gente precisa se posicionar com autoridade. O que eu posso aprender com essa situação? Mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha decidido errar, eu ainda assim tenho autoridade para passar por cima disso. E é aí que tá a questão. É aí que os filhos de Deus prevalecem. Eles não deixam o ego vencer. Porque Cristo nos provou, mesmo não tendo ego, que nós devemos ser humildes, que nós devemos dar a segunda face. Isso aí é um desaforo pro ego. Sabe esse negócio de eu não levo desaforo pra casa? É o seu ego, você é uma tola. Daiane tá melhorando bastante, Adriana. Glória a Deus. Ela é minha referência em relação a ego porque eu me identifico. Você sabe que quando você identifica um outro, tanto bom quanto negativo, porque é uma forma como você se enxerga também. Por exemplo, eu sempre admirei qualidades na Daiane, eu sempre fiz questão de falar nela, porque eram qualidades que eu também carrego. Os defeitos dela, todos os defeitos que eu enxergava nela, eram defeitos que eu também carregava. É essa hipocrisia que as pessoas não querem falar. Principalmente nas igrejas. Todo mundo está apontando o pecado do irmão, mas não percebe que na hora que eu estou apontando, é porque eu reconheço aquilo ali em mim. Eu estou apontando para mim também. É por isso que o julgamento, quando Cristo fala não julga, não é da tua conta. Basicamente era isso que Jesus queria dizer pra gente, não é da tua conta, não se mete aí. Porque eu trago julgo pra mim. Porque se eu reconheço no outro a bondade, é porque eu tenho aquilo ali dentro de mim. Se eu reconheço no outro a maldade, é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Por isso que hoje eu me policio muito. E o ego, ele se alimenta do julgamento também. Quanto mais eu julgo o outro, mais eu encho o meu ego. Eu alimento ele. Ele tem combustível. Outra forma de alimentar o ego. Guapíssimo! Outra forma de alimentar o ego. Me digam aí vocês. Vocês conseguem dominar os pensamentos de vocês?
Sabe uma situação desagradável que você está passando em casa e aí aquele pensamento não sai da sua cabeça? Uma discussão que você teve com alguém, aí você passa o resto do dia pensando em fulano, pensando, eu devia ter falado tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você está alimentando seu ego. Quanto mais você dá combustível para o seu pensamento, mais o seu ego fica forte. E você não é o seu ego. Quanto menos você dá combustível para ele, mais a sua essência sobressai. A sua identidade é amorosa, ela é forte, ela é humilde, ela é atraente. O seu ego é desprezível. Ninguém quer ficar perto de pessoas egudas. Sabe por quê? Porque todo mundo está lendo comportamento. Isso é natural do ser humano. Ler comportamento é natural. Julgar é errado. Não é para se julgar. Você consegue ler comportamentos. E o que você faz com aquela informação é deleta. Você só leu e sabe que o fulano está mentindo para você. Agora, você não vai condenar ele por isso. Você não vai ficar julgando ele por isso. Mas você sabe. É uma inteligência. Deus nos deu isso. Essa inteligência, esse feelingzinho. Agora, ficar falando, comentando a respeito disso, aí que tá errado. E aí que tá um negócio. A gente precisa matar o nosso ego a cada segundo. Ele quer fingir que ele é nós. Do nada você tá aqui numa paz de espírito, ele joga um pensamento. Aí você acha que você é aquilo. O problema do ego é que a gente se identifica. O problema é que a gente ouve essa voz desde sempre. A gente acha que a gente é aquela voz. Sabe aqueles pensamentos? Sabe aquela voz dizendo assim, mas ela não quis falar daquele jeito, ela quis falar tal coisa. Aí você fica, é verdade, é por isso que ela fez. Aí você começa a tramar as coisinhas ali, é tudo ego. Você não é o seu ego. Eu também, Alane, já melhorei muito. Eita, esse ego, a Lu falando aqui. Ele é o nosso inimigo, gente. Ele não é a gente. Quando a gente começa a reconhecer quando é ele e quando não é, por isso que eu falo pra vocês, arrumem patrocinadores que ajudem vocês. Eu amo falar as verdades pros outros, mas eu já errei muito por falar pra quem não queria ouvir. E aí acabei ferindo ou acabei perdendo a amizade mesmo, porque eu gosto de falar as coisas que eu vejo, mas eu sei que eu falho quando eu me meto onde eu não fui chamada. Não me deram o direito de falar as coisas. Daiane sempre me deu o direito de falar as coisas pra ela, porque ela também falava as coisas. Aí nós tretava, 2 segundos depois a gente tava se amando. Até hoje. Até hoje a gente fica tretando, ela fica me usando. Enfim, é isso. O ego, ele é alimentado pelos seus pensamentos também. Então, quanto mais você dá munição aos seus pensamentos, mais aguda você fica. E eu vou ensinar a técnica para vocês de como não deixar o seu pensamento te governar. Vocês querem saber? Vamos para os comerciais. Eu fiz um mapa e eu quero que vocês anotem esse mapinha. Não é um mapa desenhado, mapa. É só uma forma de dizer. É o caminho que você tem que seguir, tá bom? Então, com papel e caneta na mão? Então, vamos lá. Como matar o ego? Primeiro, vamos lá, pessoal. Primeiro, renunciando. Você vai renunciar à sua razão, o seu direito de defesa. Você vai renunciar um discurso bonito que você planejou. Você vai renunciar. Como fazer isso na prática, Adriana? Se na hora lá do vamos ver, eu tô com sangue quente, fervendo, sangue no zóio. A única coisa que eu quero é falar as verdades na cara do outro. Quando você começar, porque isso vai acontecer, porque você não vai saber identificar quando o ego começa, porque você simplesmente se mergulha lá dentro do ego e você fica, ih, vacilei. Você vai trazendo maturidade. Quando você entrou lá e você fica, ei, eu entrei, o ego me enganou, olha, eu tô achando que sou eu e não sou eu. Aí você simplesmente se retira, baixa a cabeça e fala, me perdoa, eu tô fazendo a maior cagada da face da terra. Você vai constranger o outro num nível e você vai trazer maturidade pra você, porque você acabou de humilhar o seu ego. Não é você, não se confunda. Acontece um momento da confusão também, de você achar, mano, eu me humilhei muito agora. Não é você, você tá crescendo espiritualmente. Tá? Deixa eu ver que parte que tá, que tem um delay, né? Vocês estão anotando? Então, primeiro renuncia. Primeiro tópico, para matar o seu ego bonitinho lá. Seja humilhado, aceite ser humilhado. Basicamente é isso. Sabe por quê? Porque o ego vai te dizer assim, responde tal coisa, fala tal coisa. Ou então, ele te magoou. Sempre que você não conseguir dar a outra face, né? Uhum. É o ego agindo. Exatamente. Sempre. Toda vez que você não conseguir ou trancar sua língua, ou dar a segunda face, ou andar a segunda milha, é o seu ego dominando sobre você.
E tem gente que fala aquela frase, né? Eu não sou de levar desaforo. Eu falei isso agora? Eu não sou de levar desaforo pra casa. Esse é um ego O inflável. William tá falando de desaforo aqui. Tá, pessoal, preciso que vocês me digam o que vocês estão anotando, senão eu vou continuar aqui, tá? Segundo, fazendo o oposto. É simples. Seu ego falou pra fazer uma coisa que você sabe que não é o adequado a fazer. Por exemplo, eu vou falar um exemplo meu. Por vezes, eu tava tretando com alguém aqui em casa e aí eu falava, quando eu pegar fulano, eu vou falar isso. Aí eu tramava tudinho aqui na minha cabeça. Chegava na hora, eu era um cordeiro. Chegava mansinha e ficava, tá bom. Aí eu engolia. Só que o meu problema era esse. Eu conseguia matar o ego nessa hora. Mas quando eu subia as escadas pra ir lá pro meu quarto, eu ficava, filho de uma mãe, eu devia ter falado tal coisa. Quem me segurou por muitas vezes foi Deus. E eu chegava com Deus e falei, eu só fiz isso por causa de ti. Foi por causa de ti. Eu não queria fazer, mas tu me fez fazer. E aí era sempre a melhor escolha. Faça o oposto do que o seu ego tá dizendo pra fazer, tá? Terceiro, sendo humilde. Ah, muito bonitinho, Adriana. Falar é óbvio que tem que ser humilde. Mas na prática você consegue ser humilde? Consegue? Porque o bichinho difícil. Às vezes a gente quer se sobressair, a gente quer vencer uma coisa, a gente quer mostrar que a gente é capaz. A gente só precisa ser humilde. Por exemplo, em relação à opinião. Quem pediu sua opinião, você tem que estar dando opinião de absolutamente tudo. Eu era assim o tempo inteiro, eu queria dar opinião de tudo. Hoje eu já sou mais calada, às vezes até o William acha estranho eu estar muito calada. O sábio, ele vai passando mais tempo calado do que tá emitindo opinião o tempo inteiro. E essa é a minha luta, gente. Quando vocês me verem muito calada, pode ter certeza que eu tô vencendo a minha luta. Próximo, praticar empatia. Óbvio também, seja humilde e praticar empatia, óbvio. Na prática, vocês precisam praticar para virar conhecimento dentro de vocês e você se tornar um só com o seu conhecimento. Não seja tolo de achar que só porque você sabe você é aquilo. Você não é aquilo enquanto você não pratica e vive aquilo. Então, se eu não estou praticando a empatia, não adianta de nada eu saber que eu tenho que praticar. Eu preciso viver isso. Faz sentido? Tá. Próximo. Esvaziar-se. O que Cristo fez foi se esvaziar. Ele falava o tempo inteiro, eu não estou fazendo a minha vontade, eu faço a vontade de meu Pai. Lá no último minuto lá que ele estava lá no monte, ele transpirava sangue e fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, esvazie-se. Pare de achar que você sabe de tudo, pare de achar que você está no controle de tudo. Você não está no controle de nada. Ainda mais depois que você aceita Jesus. Ele está no governo, então ele vai te dizendo, confia em mim, sua ceguinha, você não sabe das coisas, mas eu sei. Só eu sei os sonhos que eu tenho para vocês que são superiores. Só eu sei o que eu penso a respeito de você que é superior. Então, esse esvaziar é eu simplesmente dizer, pai, eu sei que eu não sei de nada, então vai e toca aí a minha vida. Depois que eu comecei a fazer isso, gente, a minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, absolutamente tudo em mim foi mudando. Evitar confrontos. Então você, pavio curto, estourada, estressada, não vai pro confronto se você não vai dar conta, se você vai ficar estressada e você vai descontar, se você vai ficar furiosa. Não, evite confrontos, pelo menos até você ter maturidade, porque em algum momento você vai precisar passar por situações em que você vai precisar matar o seu ego. E aí, aceite, você passará uma vergonha, será humilhadinha, básico. E o desapegar. Desapegue de opinião, desapegue do que as pessoas pensam a seu respeito, desapegue do que você acha que é certo, desapegue, simplesmente se desapegue, tenha uma vida leve. Matar o ego, gente, é ter uma vida leve, é você saber que você não está no controle, que aquela voz que você ouve não é você, é um desapegar, é uma leveza. Essa é a consciência espiritual chegando dentro de você. Nunca se pode vencer o mal fazendo o mal, porque senão o mal ganha. Você vence o mal praticando o bem, porque daí o mal não tem o que fazer. Tá? Como calar os pensamentos? Eu até anotei aqui como tarefinha pra vocês. Quem é que tem a cabeça perturbadinha aí? Fala pra mim. Quem é que tá com a cabeça perturbadinha? Eu tinha muito a cabeça perturbada, pessoal. Meu Deus do céu, como era tenebroso. Você tem a cabeça perturbada, vida? Sim, bastante. Então responde aí. Tenho. Eu vou ensinar uma tarefinha pra vocês quando vocês estiverem com a cabeça muito sobrecarregada. Como eu falei pra vocês, um dos combustíveis do ego é o pensamento. Quanto mais você pensa, quanto mais você dá crédito pro seu pensamento, maior o ego fica. Tá?
Tem a cabeça ainda a mil. Tá, vamos lá. Você, para controlar seus pensamentos, você vai primeiro exercer a sua consciência. Saiba que aquela voz não é você. Saiba que aquele pensamento não é você. Ele é só uma onda passando. Assista essa onda passar. Quando eu não sabia que era uma onda, eu achava que era eu, o pensamento era eu ficava, eu não quero pensar nisso, isso é um peso, eu ficava mal. Aí hoje não, eu já assisto a onda passando o pensamento. Eu falo, que pensamento bobo. Às vezes eu falo, volta doidinho. Aí a cabeça, por isso que eu falo, mente clarificada é um tesouro. Então quando você vai perceber, é uma onda passando, um pensamento passando ali na sua cabeça. Presta atenção, gente, é um pensamento, não é você. É um negócio que passa ali. Você simplesmente vê aquele pensamento ali. Não é você. Tá aí. Então tá, você vai assistir o seu pensamento. Como você fala isso? Vigia seus pensamentos. Vigia o que passa na sua cabeça. Identifica quando é você e quando não é você. Aí você mesmo assim, você já consegue identificar aquele pensamento ali. Mas você não consegue parar ele. Aí o que você vai fazer? Ele tá passando aqui, você não conseguiu parar ele, né? Aí você vai abrir a sua boca e falar: eu determino que esse pensamento acabe. Eu já perdoei fulano. Sabe, em relação a pendências? Você vai começar a declarar: eu não quero esse pensamento na minha cabeça. Eu sei que esse pensamento não sou eu. Você começa a proferir. Usa o poder da sua boca para parar isso daqui, tá? Aí, se ainda assim não continuar, você faz isso por uma semana. Se ainda assim, uma semana não é muito, uns 3 dias. Se ainda assim não continuar, tem um ato comprovado cientificamente. Você vai fazer o seguinte: o pensamento não está parando, né? Você identificou ali o pensamento, você já sabe identificar. E você já falou, mas o pensamento não parou. Sem vergonha, né? Aí você vai se abraçar e você vai falar: eu sou amada, eu não sou esse pensamento. Aí você vai sorrir, ridiculamente, exatamente isso. Você vai falar assim: eu sou amada, ai Deus, como eu te amo. Eu fico o tempo todo falando essas coisas com Deus, sozinha, eu e Deus. Fico mandando um beijo no céu. Eu quero ser ridículo o mais rápido possível para eu quebrar toda a vergonha em mim, porque é um bloqueio. Então você vai fazer isso. O seu cérebro vai entender que você é feliz sem aquele pensamento. Ele é obrigado a fugir. Sabe o que o ego é? O ego é obrigado a se retirar quando você não dá alimento para ele. Ele é obrigado a morrer. Então, primeiro você reconhece o pensamento passando, reconheceu e ele permaneceu, você fala: eu não deixo esse pensamento continuar aqui. Ah, mas ele continuou permanecendo. Aí você vai pro ato e abre um sorriso e começa a falar e tudo mais. Todo o tempo. Até que vai ter um momento que você vai ver o pensamento vindo e vai falar: e você vai tirar o pensamento dali. Eu já estou chegando nesse nível, pessoal. Hoje um pensamento vem e eu falei: sai. É tipo assim, um ciscar mesmo, só um sai. E aí você continua vivendo o aqui e o agora. Existem pensamentos que você pode usar como ferramenta mesmo. Por exemplo, meditação. Medita na palavra de Deus ou num conhecimento que você achou muito massa e você vai passar o dia todo pensando naquilo. Isso é uma ferramenta. Quando é um pensamento que não vai te edificar em nada, só vai te consumir energia, às vezes você nem consegue se concentrar no negócio, é isso que você tem que fazer. Essa tarefinha é massa, porque eu apliquei. Tá, então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, como saber se está ativando a identidade? Paz de espírito, clareza, transbordo. Mas a principal, que você sabe que você está matando seu ego, é paz de espírito. Aquela que ninguém consegue explicar. Ninguém. Você pode estar vendo o caos acontecendo aqui no mundo. Ainda assim você está em paz. Sua identidade está sendo ativada. Relaxai-vos. Tá. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Ah, não. Eu falei do mapa, né? Vou anotar. Anotem um mapa aí. Primeiro, o caminho é Cristo. Você já sabe disso, né? Você é cristão. Você já sabe disso. Então, o caminho é Cristo. Para você saber que o que Cristo é o caminho, é porque você precisa saber que você é amado. Então, é um dos passos. Saber que você é amado. Você precisa aceitar esse amor. Todo mundo sabe que Jesus Cristo é amor, né? Todo mundo sabe disso. Agora, você aceita ser amado por Ele assim, do jeitinho que você tá? Fedidinho, pecador, imoral, imundo, mentiroso,
falso? Você aceita ser amado por Cristo exatamente assim? Você aceita ele trocar suas vestes exatamente assim? É isso que vai definir. Quando você aceita ser amado por Deus, porque você já sabe que ele é o caminho, aí você entende a nova aliança, que não há pecado no mundo que me separa do amor de Deus, que quando Deus olha para mim, ele enxerga Cristo, que eu carrego o DNA de Cristo, que eu já estou sentada à direita lá, junto com Cristo, que eu sou co-herdeira em Cristo. Quando você entende a nova aliança, vocês estão anotando, né, pessoal? Vai que elas não estão anotando. Então, quando você entende isso, você começa a viver e experimentar o sobrenatural. Então, esse é o mapa. Caminho. Você sabe que o caminho, Jesus Cristo é o caminho. Aí você aceita ser amada por ele exatamente como você tá. Não tenta se limpar antes disso, não. Vai suja mesmo, toda cagada mesmo. Todos os dias você vai lá com Cristo. Todos os dias, não importa. É isso que vai te transformar. Aí você entende a nova aliança. Você sabe que você pode chegar com ousadia ali com ele, que ele não vai te julgar. Ele faz assim pros teus pecados. É isso que vai te dar poder para não ser pecador mais. É isso que vai te convencer a não pecar mais, porque tu sabe que no nada se compara com o prazer que é estar na companhia de Jesus. Não há pecado. Por que as pessoas pecam? Porque elas sentem prazeres. São desejos carnais. Trazem algum tipo de felicidade momentânea e prazerosa, passageira. Mas quando você entende que você é amado por Deus e tudo que você precisa já está nele, não há pecado no mundo atraente. O pecado passa na tua frente e você... Ai, que nojo. Literalmente você quer vomitar. Mas para isso você precisa ser amada, se sentir amada e ir com as vestes sujas mesmo. Não tenta se limpar não, que Cristo olha lá para dentro do seu coração. Ele não está olhando para sua postura, suas ações, não. Ele está olhando para o seu coração. Quase dormindo. Manda no e-mail, please. Silêncio, melhor que falar a primeira coisa que vem à mente. Silêncio, melhor que falar a primeira coisa. Exatamente. Quando você se silencia, você está dizendo não pro seu ego. É aí que tá a chave. Lu, eu vou mandar então. Quem quiser, me manda o e-mail que eu vou mandar o conteúdo da aula de hoje. Tá bom? Mas, Lu, você tinha que estar anotando, princesa, mas tudo bem que tá tarde aqui, né? Vou já deixar tu dormir. Pera. Tá, o próximo. 7 camadas de identidade. Você já está dentro dela. Não pense que você não tá, você já está dentro dela. Agora, em qual você tá? Por exemplo, a do autoconhecimento é quando você está buscando muito sobre si, você está entendendo sobre os seus bloqueios, você está entendendo o que tá te travando. Tu sabe que tu precisa avançar, isso ali tu já sabe que tá dentro do autoconhecimento. Da inteligência emocional é quando você está dando governo para sua inteligência emocional. Você está quebrando aquilo ali. Você está começando a buscar relacionamento com Deus, já está naquele momento de intimidade, você está vivendo aquela camada do espiritual. Exerce elas com transbordo e você vai ativar a sua identidade muito rápido. A principal de todas, vai por mim, consciente espiritual. Vai com o consciente espiritual, tem relacionamento com Deus. Consequentemente, vai vir um segundo, que é autoconhecimento. E aí, menina, ninguém te para. Ninguém te para. E o ego e o falso eu, que é um dos... tá lá dentro do autoconhecimento. É um dos seus vilões que você precisa derrotar. Você vai encontrar esse vilão aí que você já tá sabendo como lidar com ele. Então é isso, pessoal. A aula acabou. E eu quero falar para vocês que vai ter a mentoria além. Para quem quer esse tipo de conhecimento e muito mais, como orar, como se relacionar com Deus, como meditar, como matar esses pensamentos, como transbordar sobre o outro, como todos os dias você dar o seu melhor e parar de procrastinar, tudo isso você vai experimentar no além. Só que qual é a diferença do além? No além você vai ter a Adriana enchendo seu saco. A Adriana vai te ligar e te perguntar, tu já fez tarefa tal? Porque o que nos faz avançar, gente, na caminhada é executar o conhecimento que eu acabei de adquirir. Então você acabou de adquirir um conhecimento, mas se você não pôr em prática, esse conhecimento vai evaporar. Aí que vai entrar a Adrianinha. A Adrianinha vai ligar e falar, tu já fez tarefa tal? Porque todos os dias vai ter tarefa. E tarefas que você precisa executar que vão te fazer destravar no espiritual também. Fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Todos os mentes. É um desafio pra mim, porque pra mim eu fico tipo...
Cara, eu não gosto, eu tenho me posicionado muito de não ficar dando opinião na vida dos outros, mas na mentoria eu quero falar verdades para os outros, eu quero ajudar nos desbloqueios, eu quero ser uma irmã mesmo, de estar ali perto, de passar tudo que eu aprendi, toda a minha metodologia, tudo que eu aprendi em pouco mais de um ano até aqui, que eu coloquei na prática, exercendo através do sensorial, que nem eu falo no de dentro para fora, a parte sensorial, você despertar isso dentro de você, você experimentar Deus no toque, no cheiro, no paladar, no seu olhar, em tudo. É despertar isso. Então, o além, ele é tudo de bom. E aí que tá, eu lembro que o Tiago Brunet fala sobre isso. Tenha um mentor. Eu estou me pondo à disposição. As vagas são limitadas porque eu não vou dar conta de entregar mais, entregar muito, porque eu preciso de tempo na minha vida privada também, mas para mim vai ser um desafio e tanto poder ajudar e colaborar com uma pessoa que realmente queira avançar anos-luz no espiritual, anos-luz aqui no físico. Se você comparar a Adriana que era antes com a Adriana que é hoje, são dois seres humaninhos completamente diferentes. E para mim tá sendo um prazer colocar todo esse método para fora e transbordar na vida do outro. Tem as duas, a imersão de dentro para fora, que eu jogo aulas e dou tarefas. Eu até assisto as meninas de algum modo. Mas no além vai ser a cobrança em cima. Eu quero que as meninas, as princesas que entrarem, elas sejam transformadas na prática. Eu não quero que só elas absorvam o conhecimento que eu estou falando para elas. Eu quero realmente que elas apliquem o conhecimento e elas comecem a transbordar na vida do outro, que elas realmente sintam essa transformação, que ninguém reconheçam elas, que ao olharem para elas vão falar assim, cara, essa menina tem um negócio diferente, é isso que eu quero para vocês, é isso que eu quero para quem for fazer parte da mentoria além. Não é só conhecimento em si, vai ter aula, vou poder tirar dúvidas e questionamentos, ajudar em um monte de coisa, vou. E principalmente, o meu relacionamento com Deus, essas princesas vão estar ali, ó, envolvidas junto na minha intimidade com Deus, que eu vou orar por elas com força, menino. Então é isso, princesas. Muito obrigada pela companhia de vocês. Manda esse vídeo para outras pessoas também que vocês sintam no coração. E a mentoria além tá chegando. Se você for fazer parte, você não vai se arrepender, eu posso garantir isso pra você, porque é conhecimento de valor. E na minha época, se eu tivesse encontrado alguém assim, nesse nível, eu não teria passado tanto tempo. Foi um pouco mais de um ano. Na prática, ali, ó, fazendo acontecer, tá? Vocês estão bem? Vocês estão aí? Amo vocês. Quiserem mais informações, entre lá no meu site, adrianazanini.com, que eu tenho um site. Aí você entra lá e você vai ter mais informações sobre a mentoria. Tá? E sabe o que eu ia pedir pra vocês? Pra exemplificar melhor sobre identidade, é pra vocês assistirem um episódio na Netflix. Quem me conhece já sabe que eu uso muito esse método de vocês terem no visual ali, no criativo, pra ativarem e entenderem do que eu tava falando. Tem muita gente desperta nesse mundo, eu preciso que vocês reconheçam quem tá desperto, pra vocês ir pegando os códigos. O episódio 18 da segunda temporada. O nome do episódio é só 10 minutos, gente, vale muito a pena. O nome do episódio é Zima Azul. Anota aí, Zima Azul. A minha irmã tava aí e não falou nada, foi? Dilza, tu tava aí e não me falou nada. Zima Blue. Mas, acho que a Lu vai encontrar Zima Blue. Mas você pode encontrar em português Zima Azul. É a da série Amor, Morte mais Robôs, tá na Netflix. É um episódio de 10 minutos. Se você quiser entender sobre identidade, ali tem um episódio de 10 minutos que é de... A gente assistiu já quantas vezes? Algumas vezes. A gente gosta de assistir para pegar mais e mais códigos. O nome da série é Amor, Morte e Robôs. O episódio é 10 minutos. É o episódio 18, se eu não me engano, ele é o último episódio. E o nome do episódio é Zima Azul. Fala sobre identidade. Incrível, tá? Cirleia, Kedma, Edilza, Alane, Lu, Alane, William, Fran, deixa mais, Dalete, Daiane, minha princesa, Elineia, Fran, meu amorzão, vocês são incríveis, muito obrigada pela companhia de vocês, não tenho palavras para agradecer, e eu tava orando aqui para Deus fazer com que esse conhecimento não seja só conhecimento, mas se torne prática para vocês, e é isso, vocês se tornam um só com esse conhecimento.
Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu amo vocês. Gente, eu sempre falo isso. Eu estou à disposição. É um prazer para mim servir. Quanto mais eu sirvo, mais eu agrado o coração do meu Pai. Quanto mais você ajuda uma pessoa, mais se agrada o coração do seu Pai. Quem aqui não quer agradar o coração de Deus, gente? Então, contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Vou encerrar e vocês mandem essa live para quem vocês quiserem. Amo vocês.